Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Comunicador de rádio desde 2016, passagens por várias editorias do jornalismo, como geral, política, policial e especialmente esporte. Profissional que, após quase 5 anos, deixa o Grupo RBS e retoma o seu canal de YouTube. Grande honra receber no decarrinho desta semana Bruno Flores. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Cassi? Boa tarde pra ti, pra quem tá com a gente aqui na nossa audiência. Pois é, vamos lá, vamos bater esse papo aí, falar um pouquinho sobre carreira, falar um pouquinho sobre dupla Grenal, de tudo um pouco, de tudo que tu quiser me perguntar aqui no De Carrinho, viu? E vamos perguntar por que questões não faltam. Inicialmente, Bruno, conta como os caminhos te levaram para a comunicação e o jornalismo esportivo. Beleza, vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre essa trajetória que ela começa assim lá pelo ensino médio, fim do ensino fundamental. Eu era daqueles que ia bem em português, sabe, Cassi? E aí eu gostava muito assim de escrever e ao mesmo tempo eu também sempre ouvi muito rádio, né, cara? Gostava muito de rádio, joguei bola muito tempo, muitos esportes, assim, pratiquei handball um tempo. Então sempre gostei muito, assim, né, de coisas do jornalismo e coisas do esporte, separadamente. E aí foi ali, por volta do ensino médio, que eu comecei a pensar em, bah, quem sabe isso pode dar um samba bom, né, juntar tudo. Mas foi depois ainda já de ter saído da escola mesmo, propriamente dita, que eu fui começar a fazer jornalismo esportivo, e isso foi lá em 2015. Eu saí da escola em 2013, né? Aí em 2014 eu tentei me entender um pouquinho, fiz educação física, não era o que eu queria, e aí em 2015 entrei no curso de jornalismo, e aí já me emendei com trabalho em rádio também e tudo mais. Que bacana! Foi então um processo, não é, Bruno? Existem aqueles profissionais de jornalismo que sonham com o jornalismo desde pequenininho, e tem também aqueles que descobrem esse amor ao longo do caminho, ao longo da escola. No seu caso, a escrita, a comunicação, ouvir rádio, que sempre foi um forte seu. E agora fala um pouco então das tuas experiências no rádio até chegar ao Grupo RBS. Detalhe mais essa estrada aí que tu percorreu, que teve Rádio Osório, Grupo Bandeirantes, Rádio Grenal. O que que tu aprendeu nesses locais que tu leva até hoje? É uma estradinha já, né? São 10 anos, essa é a minha 10ª temporada já trabalhando em rádio. Comecei na Rádio Osório lá em 2016. Estamos aí até hoje, né? Não em rádio nesse ano, mas tendo trabalhado em rádio esse ano ainda, né? Porque cheguei a trabalhar alguns dias de janeiro ali na Rádio Gaúcha, mas agora seguindo com o canal e com os outros projetos, assim. Mas, cara, foram todas escolas, assim, muito importantes na minha formação, né? A Rádio Osório, de fazer todas as funções, né? De ser operador de áudio, de ser técnico de externa, de montar equipamento, de ter uma preocupação com o equipamento, de cara, reservar linha de telefone, que é uma coisa que nem se faz hoje mais, né? A transmissão por 4 fios, um fio que vem do orelhão, vai até a cabine do estádio e lá tu monta o equipamento. Isso aí não existe mais hoje com a internet, né? E isso me deu, na Rádio Osório, que foi quando eu tive essa experiência, isso me deu uma casca muito grande para chegar na Rádio Grenal em Porto Alegre em 2018 e depois ir para Bandeirantes, né? E já ter, assim, na minha visão, passos à frente em relação a outros estagiários que, como eu, entravam nas empresas, mas não tinham essa vivência de um rádio de interior, assim, né? Sei bem como é que é essa realidade. Quem já fez parte ou faz parte de uma rádio do interior sabe o grande desafio que é, o quanto os profissionais trabalham, porque muitas vezes o trabalho aí de 10, 15 de uma rádio grande, na rádio menor é feito por 2, 3, e a qualidade que chega para o ouvinte é a mesma. Então,
trabalhar em rádio pequena, em rádio local, é uma grande escola, é uma faculdade da vida e que vale demais, demais, demais. E Bruno, chegar ao Grupo RBS com toda essa bagagem que você teve, com certeza é a realização de um sonho para todos que trabalham com jornalismo esportivo. Como que tu encarou essa missão, o período que tu ficou lá e o que fez tu mudar de áreas? Eu fiquei lá de 2021, né? Eu fui contratado em abril de 2021 como estagiário, fui efetivado em 2022 e saí agora em 2026, né? Então foi um período aí de quase metade da minha carreira de jornalista até então no Grupo RBS. Eu cheguei, como eu disse, né, depois de ter passado pela Grenal e ter virado um repórter contratado, CLT, né? Então ganhando um pouquinho mais assim do que o estágio. E eu abri mão disso para entrar no Grupo RBS, pensando numa outra coisa para minha carreira. E acho que foi bom, assim, né? Passei um pouquinho de trabalho de novo, mas isso me levou para frente alguns anos depois, especialmente a partir da efetivação, né? Que aí financeiramente a coisa muda. Mas, assim, a chance de trabalhar com profissionais do Grupo RBS, de viver o ambiente de uma grande empresa, isso tudo motiva muito, né? Quem gosta de rádio, quem é gaúcho, quem mora no Rio Grande do Sul, é impossível que não tenha a gaúcha como uma referência, né? E o Grupo RBS em si. E eu, obviamente, tive isso. Mas em determinado momento também tu começa a se acostumar com aquela realidade, né? De uma empresa, de processos dentro da empresa. E eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, assim, que é quando tu faz o mesmo processo, tu tem o mesmo resultado. Pra bom ou pra ruim, né? Se tu tá fazendo uma coisa que tu gosta e tu tá fazendo bem, provavelmente tu vai ter o resultado que tu gosta. Se tu tá fazendo uma coisa que tu gosta e tu não tá tendo um resultado bom, tu tem que mudar de algum jeito aquilo que tu tá fazendo para obter um resultado diferente, né? E era exatamente isso que estava acontecendo. Eu não estava tão satisfeito assim com as oportunidades que eu recebia. De alguma forma, né, com a questão financeira também, porque tinha uma questão contratual, enfim, que era bem particular, na comparação com todos os outros repórteres e com todos os outros funcionários, basicamente, da equipe de esporte, né, eu ganhava menos. E isso, em algum momento, fez uma diferença a ponto de eu, né, receber assim, um convite, né, que foi feito pelo João Batista Filho para participar do projeto no canal dele, que é o Setoristas, e reabrir o meu canal, que era algo também que eu tinha em vista assim, há algum tempo. Perfeito, perfeito, Bruno. E eu entendo que é por aí mesmo. Cada profissional tem o seu próprio pensamento de carreira e o que pretende para ela. E você seguiu aí todas as etapas do jornalismo tradicional. Começou em uma rádio municipal, foi para rádios maiores, chegou na principal e viu que ali, talvez para tu chegar ao ponto que pretendia, demoraria muito. Enquanto que, indo pelas próprias ideias, pela própria cabeça, pelo próprio trabalho, talvez esse teu caminho aí com a bagagem que tu tem até agora pode abreviar e tu conseguir ir muito além. E aí depois até pode voltar a um jornalismo tradicional, por que não, né? O futuro a Deus pertence. É assim que a gente sempre encara. Mas legal, acho legal, cada profissional tem que seguir o seu coração e a sua diretriz de acordo aí com a sua própria realidade e prospecção de futuro. E Bruno, reativar o canal de YouTube, portanto, neste sentido, tem qual significado para ti e quais são os próximos passos? Te dedicar integralmente a ele? Olha, cara, é uma coisa muito significativa para mim. Primeiro porque o meu canal ele surgiu lá em 2020, né? Em 2020 eu publiquei os primeiros vídeos, era uma situação totalmente diferente, pandemia, né? E ali eu comecei a publicar os vídeos porque já estava começando um movimento assim na imprensa gaúcha, né? De publicar mais, de
vídeos, né, de fazer mais o trabalho no YouTube, que hoje é uma realidade para todo mundo, basicamente, né, mas ali eram poucas pessoas que tinham. Eu fui muito influenciado pelo JB, ele foi uma das pessoas que botou essa ideia na minha cabeça, me ajudou. E o canal ele foi bem em determinado momento, né, ele deu uma graninha ali que salvou alguns meses assim de quem era estagiário na Band, como eu. E eu parei com o canal em 2021, quando eu entrei na RBS. E reativar o canal foi algo muito significativo para mim, primeiro porque eu tinha 15 mil inscritos quando eu parei o canal. E agora eu reativei o canal com 14.100 inscritos. Então tinha 900 pessoas só que em 5 anos num canal desativado, que não tinha conteúdo, que não tinha nada, deixaram de seguir o canal. E isso para mim é muito significativo, assim. 14.100 pessoas escolheram permanecer no meu canal sem que eu dissesse nada, assim, né? Não desse nenhuma satisfação. Isso para mim é muito marcante, assim. Eu sou muito grato com isso. E o canal hoje já tá com mais de 20 mil em uma semana aí, né? Pelo menos 5 mil inscritos 6 mil inscritos, na verdade, né? Em uma semana. Então, assim, estou muito feliz. Números muito bons. Não esperava que fosse tão rápido. Estou bem motivado. Vou me dedicar ao canal, né? Que foi a tua segunda pergunta. Mas não integralmente a ele, né? Estou fazendo os vídeos de novo. Estou abastecendo de conteúdo, apurando muita coisa. Mas também vou me dividir com o projeto com o JB, que é os Setoristas, lá no canal dele, junto com o Jeremias Werneck. Então, 2 caras que eu admiro muito. E por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso. Eu vou me dividir entre o meu canal e esse projeto com o JB, que pra mim é muito bacana também. Essa questão aí dos vídeos e do canal de YouTube, que a RBS aos poucos vem liberando aí para alguns profissionais, assim, de forma lenta, é ruim. Eu vejo como ruim e que bom que eles estão aos poucos mudando, porque eles simplesmente limitar o profissional de exercer a sua informação, exercer o, o seu trabalho individual em seu canal, porque está vinculado a uma empresa, eu não acho bacana. Eu não acho bacana, porque eles não entendem muitas vezes que, na verdade, o profissional também está divulgando a empresa. Porque a pessoa que segue o profissional A, B, C, vai ver que esse profissional ele é ligado à empresa YX. Então, né, consequentemente, vai existir essa integração. Que bom que aos poucos as cabeças estão mudando, mesmo que ainda não totalmente. Estamos aqui conversando com o jornalista, repórter, comunicador Bruno Flores. E Bruno, o mundo da reportagem ao longo destes anos, com certeza te deu muita e excelentes fontes, analisando o momento de mercado do jornalismo esportivo. Você enxerga ainda um espaço importante para o jornalismo, não necessariamente identificado com o clube? Cássio, eu te diria que eu basicamente preciso enxergar isso, né? Porque eu não tenho absolutamente nenhuma pretensão assim de assumir um time, né, de começar a fazer um jornalismo identificado. Não que isso seja um problema assim para mim, acho que tem bons profissionais isentos identificados e profissionais que eu não acompanho o trabalho, não gosto do trabalho, isentos e identificados, né? A mesma coisa, assim. Mas eu, como linha do meu trabalho, não quero isso, né? Eu quero trabalhar com o Grêmio e com o Inter sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de restrição, né? Sem querer dar muita opinião, que também não é uma coisa que eu busco fazer assim nos meus vídeos, e no projeto do Setorista também não. A gente só se limita a dar informação. E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque é o que eu mais gosto de fazer, né, no jornalismo esportivo. É isso e ficar atrás de um gol, né, fazendo uma jornada. Acho que são as duas coisas que eu mais gosto, assim, dar notícia e fazer jornada. Então, eu acredito que já está quase nichado, né, ser isento hoje, não ser necessariamente torcedor de um clube e produzir conteúdo de YouTube, assim, no Rio Grande do Sul, sobre Grêmio e Inter. É quase um nicho, né, sendo isento. Mas acho que tem espaço sim,
E eu espero que a reabertura do meu canal e esse projeto com o JB, que ele de alguma forma abre uma porta assim para mais gente trabalhar também sem precisar assumir o time, se quiser fazer, né? Se quiser assumir também, não tem problema. Com certeza, tem espaço para tudo, principalmente quando o profissional é de qualidade. E Bruno, vamos agora falar então de futebol. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso nicho principal, que é Grêmio Internacional, e o que dá para esperar aí da dupla neste ano. Começo de temporada é aquela coisa, né? Vassoura nova, geralmente, né? Então sempre tem alguma expectativa. Eu acho que vai ser um ano, né, pro Inter, por enquanto, né? De uma travessia, assim, né? De sobreviver, de não correr o risco que correu ano passado. Um ano de segurança, assim, já é uma grande coisa, assim, pro torcedor do Inter se apegar. Pelo menos na minha visão, né? Um time não tem dinheiro, o clube não tem dinheiro, né? Aposta muito na presença do técnico, em fazer um time competitivo, e acho que isso é bem possível, mas não sei até onde o Inter pode ir, assim, com o elenco que tem, com os reforços, assim, mais modestos que está buscando no mercado. Então, acho que um 10º lugar, um meio de tabela ali já é um ano bem mais tranquilo para o Inter, pelo susto que foi o ano passado. Já o Grêmio está fazendo uns investimentos mais que animam o torcedor, né? O Grêmio está contratando jogadores como o TT, pensando em Guido Rodrigues, tá pensando mais alto, né? E aí acho que apostando numa Copa, assim, pode tentar beliscar um título, né? Como o Brasileirão é pontos corridos, é um pouco mais difícil, né? Tem que ter elenco muito grande e Flamengo e Palmeiras estão muito distantes, assim, mas acho que o Grêmio pode pensar numa Copa aí, quem sabe, para conquistar nessa temporada. Sem dúvida. E essa distância que Palmeiras e Flamengo têm e que a gente pode verificar no Campeonato Brasileiro está fazendo semanalmente a gente fazer uma pergunta, além de ver outras equipes também se distanciando, que é a seguinte, Bruno. Tu ainda enxerga futuro para o modelo associativo ou inevitavelmente a dupla Grenal ali na frente vai ter que migrar para o modelo de SAF? Eu ainda acho, Cassi, que tem espaço para o modelo associativo, desde que ele seja bem conduzido, né? O Flamengo, por exemplo, é um modelo associativo, ainda que ele tenha, né, uma força comercial muito maior que a dupla Grenal, que ele tenha a presença do eixo Rio-São Paulo ali, né? Estar localizado onde está é algo muito importante. Mas eu acho que tem como os clubes associativos serem lucrativos, se não lucrativos, pelo menos competitivos, né? Acho que essa é a melhor palavra. O difícil é entender que o clube associativo vá por esse caminho a partir do momento que ele é político, né? Acho que isso que é o mais importante, assim. A política dos clubes é o que tem minado, assim, muitas discussões. Acho que muitos trabalhos mais sérios, assim. Acho que isso que é o que me preocupa mais no modelo associativo, assim, né? A ideia de que o cara que, sei lá, toca um escritório de advocacia, uma clínica de saúde, vai largar tudo e vai, sabe, gerenciar um orçamento de 500 milhões de reais como o de Grêmio Inter, muitas vezes sem nenhum tipo de base, assim, né? Só pelo feeling, só porque ele acha que ele entende de futebol e tem um capital político dentro do clube importante, assim. Acho que isso que é o mais preocupante para mim. E aí, nesse caso, acho que a SAF ela pode ser uma saída importante. Também se ela for entregue a um grupo sério, né? Ou a um empresário sério. A gente viu que a primeira SAF do Vasco foi terrível, né? Foi muito ruim. A SAF do Botafogo tá começando a ter uns problemas, assim, né? Tá começando a se enredar o John Textor. Mas eu acho que tem lugar para os dois ainda, mas tem que ter seriedade nos dois modelos de condução do clube. Perfeito, é por aí mesmo. E agora a gente sai, Bruno, um pouquinho de Grêmio Internacional e vai para a seleção brasileira. Ano de Copa do Mundo, na sua opinião, é possível sonhar com o Hexa ou é um sonho aí muito distante? Sonhar não custa nada, né? Sonhar é de graça, já dizia o ditado aquele. Acho que é muito difícil para a seleção
conseguir ganhar o Hexa, né? Mas tem uma frase de que a Copa do Mundo não é sobre a melhor seleção, né? É a melhor seleção daquele mês. Porque como é um torneio de tiro curto, às vezes a situação, né? A seleção que tem daqui a pouco menos baixas, a seleção que está mais entrosada, a seleção que encaixa melhor no estilo de jogo e os jogadores não sentirem a pressão daquele torneio, enfim. Eu acho que é difícil para o Brasil, acho que tem seleções à frente aí como França, por exemplo, a Argentina acho que ainda vem muito forte, mesmo tendo vencido em 2022 com um time com alguns jogadores mais veteranos, né? Mas acho que mantém uma boa base. A Espanha, muito jovem, muito promissora. Então acho que o Brasil está numa segunda prateleira aí de favoritos, vamos dizer assim, a Copa do Mundo. É isso mesmo. Copa do Mundo é aquele mês, é aquele momento, é um lance, como por exemplo a bola que o Fred perdeu na Copa passada, que resultou no gol de empate que o Brasil tomou. As coisas se definem naquela hora, naquele momento, e a teoria fica na teoria. E foi muito bom. O que não foi teoria, foi muita prática, foi uma aula que a gente teve receber aqui no De Carrinho. Bruno Flores, obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber pela primeira vez em nosso programa. Voltaremos a conversar no futuro. Sucesso aí nos teus projetos. Grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Cassi, para ti, para quem teve a paciência de nos acompanhar nesse bate-papo aí. E vou vender meu peixe rapidinho, né? O pessoal pode se inscrever lá no canal. Repórter Bruno Flores no YouTube, tem conteúdo todos os dias. Vídeo de Grêmio, vídeo de Inter, com as informações. Obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar batendo esse papo aqui contigo, com a tua audiência. E ficamos à disposição aí, né? Vamos voltar a conversar também assim que a gente tiver uma próxima oportunidade. Valeu? Abraço! Valeu, grande abraço, Bruno Flores, repórter, jornalista, mais de 10 anos aí no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, agora aí com o seu canal de YouTube. Bruno Flores foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.